E aí galera, tamo aí para mais um vídeo, review do episódio 11 de Dororo. Um episódio que foi muito positivo no sentido de conexão entre os personagens principais, porque nesse episódio a gente teve basicamente todos os personagens que realmente importam pra trama, até mesmo o velhinho, né? O velhinho careca cego lá, ele também apareceu pra ter a sua participação, porque querendo ou não, quase como ele sendo um mestre dos magos, ele também tem a sua relevância, então foi bom nesse sentido, para a gente se sentir um pouco mais familiarizado com esse episódio e sentir que todos esses personagens eles estão conectados, mesmo que indiretamente dentro da história. Por mais que por enquanto a gente só tenha 11 episódios agora, né? Ainda assim, mesmo que sejam poucos episódios, eles são os personagens que estão desde o começo da trama, são os personagens mais relevantes, então mesmo que sejam só 11 episódios, ainda são extremamente importantes e eu senti muito isso, eu senti muito essa benéfice nesse sentido em relação a esse episódio por conta disso, por conta da gente estar vendo os personagens de forma ativa nesse episódio, todos eles presentes e, como eu falei, todos eles interligados, mesmo que indiretamente. Primeira coisa que a gente tem nesse episódio é a continuação da conversa do Hyakkimaru com o Tahomaru, o irmão dele. Eu pensei, como eu tinha até falado no review do episódio passado, os caras quase que descobrem, né, o Tahomaru quase que descobre, né, que aquele é o irmão dele, e o Hyakkimaru também acabaria ficando sabendo, né, indiretamente, porque apesar de não saber que também tem um irmão mais novo, ia acabar recebendo a informação. Eu achei que eles só iam ter aquele encontro e depois eles iam ter outro encontro e que a história tinha se encerrado ali, mas não. Eles continuaram conversando nesse episódio e meio que serviu mais pro Tahomaru ele conseguir a informação do nome do Hyakkimaru e não só isso, mas os servos dele, o casal de servos dele, né, também conseguirem a informação e passarem a informação lá pro pai do Hyakkimaru, e aí a gente tem o desenrolar depois disso, que vai culminar no final do episódio, no final do episódio passado a gente teve a troca de olhares entre o Hyakkimaru e o irmão dele, e nesse episódio, tá, o Hyakkimaru ainda é cego, né? Mas, enfim, simbolicamente falando, nesse episódio, o final desse episódio foi com o Hyakkimaru agora olhando e tendo, né, trocando olhares, né, simbolicamente, como eu falei, com o pai dele dessa vez. Finalmente, o grande encontro aconteceu e, pelo visto, vai rumar para um final, né, dessa primeira parte da primeira temporada de um jeito bacana. Vai ser um negócio meio tenso. Eu achei que ia ser só no final dos 25 episódios, mas não. Agora, pelo visto, vai acontecer agora, no episódio 12. Vamos ver, eu já pulei, né? Já acabei falando do final do episódio, mas vamos voltar aqui. E não só serviu para estabelecer essa primeira conexão entre os dois, né? Eles se conhecendo pela primeira vez, mas também para o Tahomaru, depois que eles conversaram, também sentir a frustração dele como uma pessoa privilegiada, né, de certa forma, ele crescendo dentro do dojo, ele falando tudo lá do dojo dele, né, falando que se fosse dentro do dojo ele não perderia, e que o mundo do lado de fora é muito diferente, porque o risco é muito real. Lembra até uma fala do Harry Potter, né, quando ele tá tentando ensinar, né, o quinto filme, quando ele tá tentando ensinar seu professor, ele sendo um aluno ainda, tenta ser um professor dos outros alunos também, até muitas vezes mais velhos do que ele. E naquele filme ele também fala sobre esse risco, né, de como é diferente de você estar na sala de aula e você poder tentar várias vezes, e como na vida real é diferente, que tudo acontece muito rápido, é tudo a questão de reflexo e que não há garantia de que você vai viver, a não ser que você seja o protagonista. Então o Tahomaru ele tem essa frustração nesse episódio, percebendo que o irmão mais velho dele, que ele ainda não sabe exatamente, né, não sabia pelo menos naquele momento, que o irmão mais velho dele, ele conseguiu lidar com aquele problema sem tantas dificuldades assim. E a forma como a criação dos dois foi diferente, o Tahomaru ele sendo criado muito em casa, mesmo que recebendo muito treinamento, não resultou em algo que ele sentisse que pudesse fazer alguma coisa naquela situação, que o Hyakkimaru, mesmo sendo criado na rua, mesmo tendo todo o treinamento dele baseado na prática mesmo do dia a dia, lutando contra monstros, lutando contra a própria vida, e assim ele conseguiu lidar com aquela situação, porque na prática era só mais um dia. Então, seguindo adiante, a gente tem de volta a família do Hyakkimaru, eles descobrindo que o moleque tá vivo. A primeira mãe do Hyakkimaru, fica pensando, eu entendo que dentro do contexto da história, pelo próprio contexto histórico também, né, que a história se passa,
ela é aquela esposa submissa, subserviente ao marido. A gente sabe como é que funciona. Mas eu queria, não que ela fosse a heroína, mas que ela tivesse alguma atitude para ela ter alguma sensação de vitória, alguma sensação de recompensa por tudo que ela sofreu, porque ela merece, sabe? Tipo, ela sofreu tanto de graça por conta do marido dela que eu sinto que ela merece essa recompensa de, sei lá, poder ver o filho, não ficar só o tempo inteiro dentro do templo. Ela sair ou ter a oportunidade em algum momento de, agora sabendo que o filho está vivo, poder ver o filho, poder dizer para ele que ela é a mãe dele e explicar tudo o que aconteceu e que até hoje ela sente a falta dele. Então eu quero que esse momento chegue. Não sei se vai acontecer, não li o mangá pelo menos nessa parte, li pontos específicos, mas quero que isso aconteça porque eu quero. Dói. Dá pra sentir que dói pra personagem, tudo isso. E cara, o pai do Hyakkimaru a gente sabe como é, tá nem aí, sabe? Tudo bem, existem consequências positivas no que ele fez, que é o fato de que a Terra é agraciada por conta de tudo, por conta desse pacto que ele fez, né? Prosperidade na terra de domínio dele, mas, né? Ainda não deixa de ser um desgraçado filho da puta que não tem empatia com o próprio filho, nem com a própria esposa. Então não dá pra passar pano, uma coisa é outra coisa, uma coisa não justifica a outra, basicamente, né? E depois o próprio irmão do Hyakkimaru, a gente vê que ele fica ciente que o moleque, ele tinha alguma coisa a ver com o segredo que os pais dele escondiam dele, e por isso ele vai lá de novo, né? Ele tem essa intenção, nem lembro se ele vai lá de novo, não vai, né? Só vai o pai dele mesmo. Mas enfim, ele tem essa intenção de ir lá, de querer saber mesmo, né? O que tá acontecendo de fato, mas ele tá muito perto, que acho que no episódio que vem não vai ter muito mais pra onde fugir. Eu acho que vai ser o momento em que ele vai finalmente descobrir, e aí vai culminar em todo esse clímax aí, que eu tô com... Agora o negócio vai ficar bonito, meu amigo. Agora o negócio tá se fechando nesse... Como eu falei nos reviews passados, né? A história tá começando a voltar a se fechar pro polo central, pra trama principal, né? A trama familiar, digamos assim, né? Os casos de família estão pra ser ali, se não resolvidos, pelo menos colocados na mesa para serem discutidos. Depois, mais adiante no episódio, a gente vê o Hyakkimaru e a Dororo, eles numa das vilas lá, né? A gente vê como a influência do pai do Hyakkimaru é muito forte ao ponto de isso se tornar quase que um folclorezinho ali, colocado quase como parte da cultura daquela vila, onde a gente vê a representação teatral do ator, pelo que eu entendi, que representa o pai dele derrotando um dos demônios, e assim a gente até fica sabendo que ele também, pelo visto, derrotou alguns demônios para conseguir livrar a vila ou as vilas, né, do terreno dele. Mas além disso tem, claro, a relação de conflito entre esses territórios, né? Tem o território do pai dele e que está em conflito, que esteve muito em conflito, que ainda está em conflito, né? As consequências ainda estão aí do conflito com um outro clã que apareceu nesse episódio também, e que eles eram marcados por umas barreiras feitas de madeira que separavam, né, esses dois territórios. Essa parte do episódio em si, a luta do Hyakkimaru contra o demônio da raposa, quase eu achei... Pô, quando a raposa se fundiu, eu pensei, vai virar Kyuubi. Mas eu achei que essa trama da raposa ficou um tanto ofuscada por conta de toda essa trama principal que estava acontecendo durante a primeira parte do episódio. Então a parte da raposa eu fiquei... Será? É mais um demônio? Mas aí a gente teve também o molequinho, que também teve passado triste. Ele contando, né? Ele na verdade é um personagem mais funcional. Todo mundo tem passado triste. É algo que eu sinto que a gente tem que questionar quando é só colocado... Ah, meu Deus, é mais uma pessoa com um histórico triste. Sinta-se com pena. Tem muito disso, mas na maioria das vezes convence, pelo menos porque, pelo contexto histórico, guerras e violência e miséria, naturalmente muitas pessoas vão ter sofrido pelo menos alguma coisa na vida. Mas esse personagemzinho assim, esse molequinho, ele era mais um caráter funcional dele, de, além do fato dele também sofrer, contar o que diabos aconteceu antes, né, dos muros caírem e só sobrar aquele muro principal lá, e contar o conflito basicamente do que estava acontecendo ali entre os clãs. No finalzinho teve a luta contra o demônio, que eu fiquei,
como exatamente vão derrotar esse demônio se você cortava um dos espíritos e basicamente no fim eles se fundiam? Não era algo com carne e osso mesmo que pudesse ser combatido. No fim ele acabou não sendo derrotado mesmo, né? Ele acabou indo embora. Então não acredito que ele tenha morrido, apesar da estátua principal sem cabeça, que até hoje eu não entendi qual é o significado exato para aquela estátua que a mãe do Hyakkimaru fica rezando. Eu não sei, confesso para vocês que eu não sei o significado da estátua sem cabeça, mas aquela estátua começou a rachar. Então mesmo que o Hyakkimaru ele não tenha derrotado aquele demônio, ele pelo menos conseguiu ferir de alguma forma. E o episódio termina com um encontro fatídico novamente, só que dessa vez dele com o pai dele. Vamos ver no que vai dar. Espero que você tenha gostado da análise, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais análises semanais de Dororo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tem vídeo todo dia aqui no canal, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!